Olá pessoal, começaremos nossa aula sobre tecido cartilaginoso, como sendo também ainda um tipo especial de tecido conjuntivo. Primeiramente falaremos sobre a origem do tecido cartilaginoso. O tecido cartilaginoso ele se origina a partir do mesênquima embrionário pela diferenciação de células mesenquimais em condrócitos. Esses condrócitos são responsáveis pela formação dos diferentes tipos de tecido cartilaginoso. Introdução e funções. Sendo assim, o tecido cartilaginoso consiste em uma forma especializada de tecido conjuntivo que possui uma consistência mais rígida. Como funções, apresenta a principal função de suporte de tecidos moles e revestimento de superfícies articulares, aonde vai absorver choques e facilitar o deslizamento dos ossos nas articulações. Também como função, ele é essencial para a formação e o desenvolvimento dos ossos longos do corpo humano, porque é o tecido cartilaginoso responsável pela formação dos chamados discos epifisiários. Lembrando que os ossos longos eles crescem a partir dos discos epifisiários, formados de tecido cartilaginoso. O tecido cartilaginoso ele é constituído de células principais, que são os condrócitos, e por entre os condrócitos vocês têm um abundante material extracelular, que constitui a matriz extracelular. As cavidades encontradas no tecido cartilaginoso são ocupadas pelas células, que são os condrócitos. Essas cavidades são denominadas de lacunas. Então, aqui, seguindo a seta, temos uma lacuna com um condrócito ao centro. Estas lacunas elas podem conter um ou mais condrócitos. Dependendo da constituição da matriz extracelular, as cartilagens elas vão ter diferentes funções no corpo, porque o grau de rigidez vai variar. Esta matriz extracelular é constituída por colágeno e elastina, associado a uma grande quantidade de proteoglicanas, glicoproteínas e ácido hialurônico. O ácido hialurônico vai estar presente em grande quantidade no tecido cartilaginoso. A consistência rígida das cartilagens se deve principalmente à grande quantidade de ligações eletrostáticas entre as glicosaminoglicanas e o colágeno, e a grande quantidade de moléculas de água presas às glicosaminoglicanas. Essa água é chamada de água de solvatação e confere uma turgidez maior à matriz. Então, devido a este fato, é que temos uma consistência mais rígida do tecido cartilaginoso quando comparado ao tecido conjuntivo propriamente dito. Uma outra característica bastante interessante é que o tecido cartilaginoso, ou melhor, a matriz cartilaginosa, ela não possui vasos sanguíneos, vasos linfáticos e nervos. Então, vocês vão ter os condrócitos e por entre os condrócitos uma grande quantidade de matriz extracelular sem a presença de vasos sanguíneos. Isso significa que, ao redor da matriz cartilaginosa, obrigatoriamente nós temos que ter um tecido conjuntivo, onde se localizam os vasos sanguíneos nutridores dos condrócitos. Este tecido conjuntivo, que reveste externamente a matriz cartilaginosa, é chamado de pericôndrio. As cartilagens que revestem as superfícies dos ossos nas articulações móveis não possuem pericôndrio e recebem os nutrientes a partir do líquido sinovial das cavidades articulares.
Também um tipo especial de cartilagem não possui pericôndrio, no caso a cartilagem fibrosa. Dependendo da constituição da matriz extracelular e das necessidades funcionais do organismo, podemos ter 3 tipos de cartilagens. A cartilagem hialina, aquela encontrada em maior quantidade no corpo, que apresenta como principal componente da matriz extracelular fibrilas de colágeno do tipo 2. A cartilagem elástica, que possui como principal característica da matriz extracelular uma grande quantidade de fibras elásticas. E a cartilagem fibrosa, tá? Que é constituída por uma grande quantidade de fibras de colágeno do tipo 1 em sua matriz extracelular. A cartilagem fibrosa, ela não apresenta pericôndrio externamente, porque ela está associada a um tecido conjuntivo denso em vários pontos. Então, nesta imagem, nós temos, né, uma lâmina histológica de uma peça cartilaginosa. Peça cartilaginosa é essa componente da traqueia. Então, temos as lacunas ocupadas pelos condrócitos e temos aqui mais externamente o pericôndrio, certo? Pericôndrio esse formado por um tecido conjuntivo denso, rico em fibras colágenas. Vamos falar primeiramente sobre a cartilagem hialina, já que é aquela encontrada em maior quantidade no corpo humano. Olhando ao natural, ela possui uma coloração branco-azulada, sendo translúcida. Ela aparece formando primeiro o esqueleto do embrião, que posteriormente é substituído por tecido ósseo. Também aparece a partir de um determinado ponto do desenvolvimento embrionário, formando os discos epifisiários, que se localiza entre a diáfise e a epífise de ossos longos em crescimento, sendo esse disco epifisiário constituído por cartilagem hialina. Responsável, essa cartilagem hialina, pelo crescimento do osso em extensão, num processo denominado de ossificação endocondral. Em indivíduos adultos, é encontrada principalmente na parede das fossas nasais, na traqueia, nos brônquios, extremidade ventral das costelas e também recobrindo a superfície articular de ossos longos. Então, no exemplo aqui, articulação do fêmur com a tíbia, nos locais onde vocês vão ter o contato entre os dois ossos, ou seja, na articulação, esses ossos eles são constituídos por cartilagem hialina. Num preparado histológico corado por HE, vocês vão visualizar os condrócitos em suas lacunas, aqui seguindo a flecha, e por entre os condrócitos uma grande quantidade de matriz extracelular. Essa matriz extracelular ela não cora muito pela eosina, no caso da cartilagem hialina, porque ela é constituída apenas por fibrilas de colágeno do tipo 2, que são muito pequenas, muito delgadas, e uma grande quantidade de substância fundamental amorfa. Nesta imagem, visualizamos um osso longo, ainda em desenvolvimento. Essas regiões mais coradas pela eosina já significam o aparecimento do tecido ósseo, aqui em cima e aqui embaixo. O tecido ósseo ele apresenta uma matriz extracelular rica em fibras de colágeno, portanto ele fica bem corado pela eosina. E notem como é o fêmur esse osso, a superfície articular do fêmur aqui em um menor aumento apresenta na sua constituição cartilagem hialina. E também entre a epífise, que é uma das extremidades do osso, e a diáfise, que seria a parte central, vocês têm aqui também cartilagem hialina formando o disco epifisiário. Então, é a partir do disco epifisiário que acontece o crescimento desse osso em comprimento. Com relação à matriz cartilaginosa, a cartilagem hialina é formada em 40% de seu peso por fibrilas de colágeno do tipo 2,
associadas a uma grande quantidade de ácido hialurônico, proteoglicanas hidratadas e glicoproteínas. Então vejam aqui na imagem, certo? Vocês vão ter as fibrilas de colágeno constituindo a matriz extracelular, lembrem-se, não são fibras, essas fibrilas do tipo 2. E associadas firmemente a essas fibrilas de colágeno por proteínas de ligação, vocês vão ter uma grande quantidade de ácido hialurônico. Então, o ácido hialurônico consiste nessa grande molécula aqui que vocês estão vendo no sentido longitudinal, e associado ao ácido hialurônico, vocês vão ter uma grande quantidade de proteoglicanas, o que faz com que vocês tenham uma grande quantidade de água ao redor dessa molécula. Então, vocês têm que imaginar aqui, ó, por entre as fibrilas, o ácido hialurônico está presente e ao redor desse ácido hialurônico vocês têm firmemente ligado às proteoglicanas uma grande quantidade de água de solvatação, o que faz com que a cartilagem hialina tenha uma consistência bastante rígida. A cartilagem hialina ela forma a parede das fossas nasais. Então, se vocês tocarem no nariz de vocês, vocês sentem a rigidez da cartilagem hialina, dada principalmente devido a essa intensa ligação entre os seus componentes. A molécula de proteoglicana, como nós já estudamos, consiste de uma parte central, tá, chamado de cerne proteico, de onde irradiam numerosas moléculas não ramificadas e curtas de glicosaminos sulfatados. Então, aqui temos a proteína com as glicosaminas ligadas a essa proteína, certo? Então, constituindo então a molécula de proteoglicano. Até 200 proteoglicanas podem estabelecer ligações não covalentes com uma única molécula de ácido hialurônico, como aqui está na ilustração, certo? O ácido hialurônico é uma glicosamina não sulfatada de alto peso molecular e vão formar um agregado molecular muito grande na matriz extracelular. Esses agregados, como demonstrado aqui, se ligam às fibrilas de colágeno, formando o arcabouço da matriz extracelular. Portanto, nós vamos ter uma grande quantidade de água presa a essas moléculas de ácido hialurônico, fazendo com que as cartilagens sejam mais rígidas e absorvam mais choques, que é o que acontece nas articulações. Então, mais uma vez, uma imagem aqui ilustrando a composição da matriz extracelular. Lembrando que todos esses componentes, as fibrilas de colágeno, as proteoglicanas, o ácido hialurônico, as glicosaminoglicanas, são produzidos por condrócitos, que são os principais tipos celulares do tecido cartilaginoso. Então, os condrócitos, eles produzem as proteoglicanas, que se ligam ao ácido hialurônico, aqui em azul, e a partir das proteoglicanas há uma íntima relação, uma íntima associação com as fibrilas de colágeno. Então, todos esses componentes estão firmemente ligados uns aos outros e vocês precisam imaginar que vocês vão ter uma grande quantidade de água por entre essas moléculas, uma água firmemente ligada a esses componentes. A glicoproteína adesiva, que faz muitas vezes essa ligação entre os componentes da matriz extracelular, é chamada de condronectina. É uma glicoproteína estrutural com sítios de ligação para condrócitos, fibrilas de colágeno e glicosaminoglicanas. Ou seja, a condronectina ela liga os componentes da matriz extracelular entre si. Então vejam aqui na imagem esquerda a molécula de ácido hialurônico, e através de uma molécula de condronectina pode haver a ligação desse ácido hialurônico com uma proteoglicana. Então aqui vocês têm a proteoglicana. Sendo que essas proteoglicanas estão firmemente associadas às fibrilas de colágeno também pela condronectina muitas vezes. E ao redor vocês têm uma grande quantidade de água ligada à matriz cartilaginosa. Nas lâminas histológicas, vocês vão observar
que existe uma coloração mais basófila ao redor das lacunas dos condrócitos, quando nós utilizarmos um corante chamado de PAS. Então, aqui vocês têm as lacunas. Normalmente, os condrócitos aparecem bastante distorcidos dentro das lacunas, devido ao processo de técnica histológica, onde nós temos que fazer o amolecimento da cartilagem para a preparação da lâmina. Tá? Para esse amolecimento, nós utilizamos ácidos. Tá? Então, o ácido ele vai fazer com que a cartilagem ela fique mais mole e possa ser cortado no micrótomo. Esses ácidos eles vão prejudicar a visualização dos condrócitos, que retraem quase que totalmente o seu citoplasma no interior da lacuna. Normalmente, o condrócito ele ocupa toda a lacuna, mas nas lâminas histológicas vocês geralmente vão ver apenas o núcleo desses condrócitos com pequena parte do citoplasma, ou até mesmo não vão visualizar o condrócito em seu citoplasma. Essa zona mais basófila que vocês veem aqui ao redor das lacunas, ela é chamada de matriz territorial e fica justamente mais basófila porque a hematoxilina ela vai impregnar mais essa região, pois ela é mais rica em glicosaminas, que contém radicais sulfatos, ou seja, esta região ao redor dos condrócitos, ela possui uma maior quantidade de água de solvatação. Tá? O pericôndrio, qual o conceito? O pericôndrio, ele faz parte das cartilagens. Nós estamos estudando o tecido cartilaginoso. Tá? Então, estudamos a composição da matriz cartilaginosa. Vocês devem entender isso. E agora nós vamos estudar o pericôndrio. O pericôndrio ele faz parte das cartilagens que existem no nosso corpo. O conceito de pericôndrio qual é? O pericôndrio é uma camada de tecido conjuntivo denso, muito rico em fibras colágenas, que reveste externamente a matriz cartilaginosa. Vocês têm aqui na imagem os núcleos dos condrócitos, aparecendo no interior das lacunas. Aquela região mais corada ao redor da lacuna, chamada de matriz territorial, rica em glicosaminoglicanas. E a matriz extracelular, muito rica em fibrilas de colágeno do tipo 2. Por isso, a cartilagem anina é classificada desta forma. E mais externamente, vocês têm aqui no corte histológico a visualização do pericôndrio. Então, o pericôndrio é constituído de uma camada de tecido conjuntivo denso, onde as fibras elas apresentam uma organização definida em grande quantidade. E esse tecido conjuntivo denso, então, é o responsável pela irrigação do tecido cartilaginoso. Vasos sanguíneos se localizam neste pericôndrio e, a partir da difusão de elementos desses vasos sanguíneos, vai haver a oxigenação e a nutrição dos condrócitos, já que não existe vasos sanguíneos por entre a matriz cartilaginosa. Então, essa seria uma das funções relacionadas ao pericôndrio. Lembrem-se, o pericôndrio está presente na cartilagem hialina, na cartilagem elástica. Não está presente na cartilagem fibrosa e também não está presente nas articulações, nos locais onde os ossos se articulam uns com os outros. Uma outra função relacionada ao pericôndrio é de servir de fonte de novos condrócitos para a cartilagem. Então vejam bem, o pericôndrio é formado por duas camadas. Uma camada mais externa, onde as células visualizadas são chamadas de fibroblastos, aquelas células que formam as fibras colágenas desse tecido conjuntivo. Os fibroblastos são reconhecidos pela forma de seu núcleo alongado. E mais internamente, o pericôndrio ele possui na sua constituição células muito parecidas com fibroblastos, com os núcleos alongados, só que essas células não são fibroblastos. Essas células elas podem ser chamadas de células-tronco do tecido cartilaginoso. Por quê? Porque essas células
a todo momento vão se diferenciando em novos condrócitos. Então, o processo de diferenciação ele é visualizado aqui, ó. Esses condrócitos, da parte mais externa da matriz cartilaginosa, eles possuem um núcleo de forma mais alongado. E à medida que esses condrócitos eles vão proliferando para a parte intermediária da matriz cartilaginosa, eles vão assumindo uma forma mais arredondada. Então, isso se dá devido ao processo de transformação dessas células-tronco em novos condrócitos. E é assim que as cartilagens elas se mantêm estáveis em indivíduos adultos. Nessa imagem, vocês têm aqui à esquerda o pericôndrio, formado por um tecido conjuntivo denso, rico em fibras colágenas, e ao centro aqui vocês têm a cartilagem hialina. A cartilagem hialina ela é formada por condrócitos em suas lacunas. As lacunas elas aparecem devido ao fato do tecido cartilaginoso, ou melhor, a matriz cartilaginosa ela ser rígida, por isso os condrócitos estão em lacunas. E a matriz cartilaginosa aqui formada principalmente por fibrilas de colágeno do tipo 2. Ao redor da lacuna dos condrócitos temos a matriz territorial, uma região muito rica em glicosaminoglicanas. Os condrócitos, então, são os principais tipos celulares do tecido cartilaginoso e são os condrócitos as células responsáveis por formar os componentes da matriz extracelular, fibrilas de colágeno do tipo 2, proteoglicanas, glicosaminoglicanas e o ácido hialurônico. Também as glicoproteínas multiadesivas. Na parte mais externa da cartilagem, eles vão apresentar uma forma mais alongada, com um eixo maior paralelo à superfície devido ao processo de diferenciação, que recém aconteceu. Mais profundamente, são células arredondadas, aqui os condrócitos eles aparecem íntegros nas suas lacunas. Possuem também o citoplasma arredondado e quando íntegro, quando a lâmina é de boa qualidade, o citoplasma ele apresenta em determinadas regiões uma basofilia mais intensa. Notem aqui um arroxeado maior, devido ao intenso processo de síntese por parte destas células. Grande quantidade de retículo endoplasmático rugoso e um Golgi bastante desenvolvido. Podem aparecer em grupos de até 8 células, e esses grupos eles são chamados de grupos isógenos. Ou seja, são células originadas de um único condroblasto. O que é um condroblasto? O condroblasto é aquela célula tronco que eu falei. Então, aquela célula tronco que aparece no pericôndrio também pode ser chamada de condroblasto. Então, notem, o que vai acontecer? Vocês têm um processo de diferenciação que acontece, então, o condroblasto ou célula-tronco se transforma em condrócito, e a partir daí esse condrócito ele pode sofrer sucessivas mitoses. Esse condrócito ele se divide em 2, posteriormente em 4 e pode se formar até 8 novas células. Então, quando os condrócitos eles são visualizados próximos uns aos outros, com as lacunas muito juntinhas, esses grupos que aparecem são chamados de isógenos, que têm origem a partir de um único condrócito. Nos tecidos vivos e em cortes cuidadosamente preparados, os condrócitos, como visto aqui na imagem, ocupam toda a lacuna, mas isso nem sempre vai ser visualizado. Como eu expliquei anteriormente, substâncias ácidas utilizadas no processo de técnica histológica fazem com que haja retração de grande parte do citoplasma dessa célula. Se nós visualizarmos essas células em microscopia eletrônica, a superfície dos condrócitos mostra várias reentrâncias e saliências maiores, e mais frequentemente em condrócitos jovens devido ao alto processo de síntese, o que vai facilitar as trocas com o meio extracelular. Isso é muito importante para a nutrição dessas células, já que não existem vasos sanguíneos por entre a matriz cartilaginosa, aumenta-se também a superfície de contato dessas células para que eles recebam maior quantidade de nutrientes que vem a partir da água de solvatação da matriz cartilaginosa. Então, os nutrientes eles passam do pericôndrio,
para a matriz cartilaginosa, para a parte líquida da matriz cartilaginosa, e a partir daí se difunde pela matriz cartilaginosa para atingirem todos os condrócitos. Os condrócitos, então, como falei, secretam colágeno, proteoglicanas, glicoproteínas, também o ácido hialurônico. E também, no caso da cartilagem elástica, fibras elásticas. Então, essa imagem aqui mostra mais externamente o pericôndrio, formado por um tecido conjuntivo denso, o processo de diferenciação acontecendo aqui, ó, na parte mais externa da cartilagem, e os condrócitos bastante retraídos em suas lacunas. Uma região mais basófila ao redor da lacuna do condrócito, chamada de matriz territorial, e a visualização dos grupos isógenos. Então aqui, ó, ao centro, acompanhando a flecha, um grupo isógeno formado por 4 condrócitos. A oxigenação dos condrócitos é bastante deficiente. Eles vivem sob baixa pressão de oxigênio. E os nutrientes eles são trazidos pelo sangue atravessando o pericôndrio, penetrando na matriz da cartilagem e indo até os condrócitos mais profundos. A movimentação dessas moléculas de oxigênio e de nutrientes ocorre através da água de solvatação que está presente na matriz extracelular e acontece um bombeamento provido pelas forças de compressão e descompressão exercido pelas cartilagens, naquele função de amortecimento de impactos. Falta de capilares sanguíneos no interior da matriz cartilaginosa limita a espessura máxima das cartilagens, ou seja, a cartilagem ela não pode crescer muito porque não há nutrição suficiente para todos os condrócitos, já que a matriz cartilaginosa ela é avascular. Então, onde podemos encontrar a cartilagem hialina? A cartilagem hialina ela é encontrada formando os anéis cartilaginosos da traqueia. Nesta lâmina histológica, a traqueia aparece com dois tipos de corantes, Van Ginson e hematoxilina eosina. Temos aqui o epitélio de revestimento da traqueia, pseudoestratificado cilíndrico ciliado, com células caliciformes. Abaixo, notem aqui a característica desse tecido, trata-se de um tecido conjuntivo frouxo, como regra geral, sempre abaixo no epitélio temos esses tecidos, e aqui a cartilagem da traqueia. Então, temos mais externamente o pericôndrio aqui e aqui. Mais externamente, o pericôndrio possui uma grande quantidade de fibras colágenas e mais internamente aqui possui na sua constituição os condroblastos ou células-tronco. Aqui vocês veem os condrócitos nas suas lacunas, matriz territorial ao redor da lacuna, grande quantidade de glicosaminoglicanas, né? E muitas vezes grupos isógenos podem ser vistos, como aqui, ó, um grupo isógeno de 2 condrócitos. Da mesma forma aqui aparece a mesma cartilagem, só que com outra coloração. Então, esta é a histologia da cartilagem. Em um maior aumento, aparecendo os grupos isógenos, a matriz territorial, e notem os condrócitos bastante distorcidos dentro das suas lacunas, aparecendo apenas os núcleos. O resto da matriz é chamada de matriz interterritorial, e aqui vocês têm um predomínio muito grande de fibrilas de colágeno do tipo 2. Outra imagem mostrando para vocês aqui em cima a imagem normal, e aqui embaixo vocês veem a mesma imagem com as legendas. Então, mais externamente temos o pericôndrio, formando a cartilagem. Mais externamente, notem que o pericôndrio ele é mais rico em fibras colágenas, mais internamente mais rico em células. Células essas chamadas de condroblastos ou células tronco. Ao centro temos a matriz cartilaginosa com os condrócitos não aparecendo nas suas lacunas e formação de grupos isógenos com a matriz territorial vista de uma forma muito boa. Então, aqui os condrócitos bastante retraídos dentro das suas lacunas, a matriz territorial, né? E uma característica que muitas vezes pode ser vista é o acúmulo de alguns lipídios no interior dos condrócitos. Com relação à histogênese, pessoal, ou seja, a formação do tecido cartilaginoso. Então, vimos que, né,
tecido cartilaginoso ele se origina a partir do mesênquima embrionário, a partir da diferenciação de células mesenquimais em condrócitos. Então, de uma forma geral, por isso se diz que o tecido cartilaginoso é um tipo especial de tecido conjuntivo. Ele tem uma origem comum ao tecido conjuntivo propriamente dito. Então, os esboços de cartilagem vão surgir já no mesênquima embrionário. Então, vocês têm aqui em A células mesenquimais, certo? Com seus núcleos alongados e o citoplasma cheio de prolongamentos. Essas células, em um determinado momento, elas alteram a sua forma. Elas ficam arredondadas, tá? Retraindo seus prolongamentos e se multiplicando. Vocês vão ter uma grande quantidade de mitoses acontecendo. Estas células, inicialmente, recebem o nome de condroblastos. E esses condroblastos iniciam um processo de síntese de matriz cartilaginosa. E aí o que vai acontecendo? A matriz aqui em C ela vai aumentando e esses condrócitos, agora formados, eles vão se separando. Chega um determinado momento que estes condrócitos eles começam a sofrer mitoses e a partir daí a cartilagem começa a crescer. Posteriormente se forma o pericôndrio, a partir do mesênquima mais superficial. Então é assim que se forma o tecido cartilaginoso. Uma foto aqui do mesênquima embrionário, onde se inicia o processo de formação das cartilagens com a diferenciação das células mesenquimais em condroblastos, que aparecem aqui ao centro. O processo de síntese de matriz vai começar, cada vez mais vão aparecer novos condrócitos e essa peça cartilaginosa ela vai crescendo. Com isso, nós podemos ter duas formas de crescimento das cartilagens. Este crescimento, comentado por mim anteriormente, é chamado de crescimento intersticial. E ele se dá apenas por divisão mitótica de condrócitos pré-existentes, acontecendo principalmente no período de vida embrionário e no período de vida fetal. Posteriormente, o crescimento das cartilagens se dá apenas por crescimento aposicional. Esse crescimento aposicional vai se dar a partir de células tronco do pericôndrio ou dos condroblastos. O crescimento intersticial ele é menos importante, vai ocorrer somente nos primeiros meses de vida da cartilagem. E à medida que a matriz se torna mais rígida, a cartilagem começa a crescer apenas por aposição. As células da parte mais profunda do pericôndrio se multiplicam e se diferenciam em condrócitos, que vão ser adicionados à cartilagem. Então, aqui na imagem, vocês têm todo o esquema do crescimento aposicional, pericôndrio contendo fibroblastos, mais externamente, uma grande quantidade de fibras colágenas. Mais internamente, esse pericôndrio é constituído por condroblastos, que sofrem um processo de diferenciação, aqui abaixo, vocês já estão vendo, certo? E posteriormente, esses condrócitos formados a partir do condroblastos, eles podem sofrer mitoses, aqui à esquerda, e desta maneira a cartilagem ela se mantém nos indivíduos adultos. Isto fisiologia, gente. Controle hormonal. A síntese das proteoglicanas vai ser acelerada na matriz cartilaginosa pelos hormônios tiroxina e testosterona e vai ser diminuída pelo cortisol, hidrocortisol e pelo estradiol. Então, são alguns hormônios que influenciam no crescimento das cartilagens. E vocês têm um hormônio muito importante que tem uma ação bastante forte no tecido cartilaginoso. Esse hormônio é o hormônio do crescimento. O hormônio do crescimento ele atua no fígado, provocando a síntese de somatomedina C. E essa somatomedina C vai aumentar a capacidade sintética dos condroblastos. E também multiplicação dessas células, fazendo com que haja uma proliferação muito grande de tecido cartilaginoso. Atua principalmente esse hormônio nos discos epifisiários, fazendo com que o indivíduo cresça em comprimento.
Com relação à regeneração, a cartilagem ela se regenera com bastante dificuldade e frequentemente de modo incompleto. Isso devido à baixa oxigenação que existe na matriz cartilaginosa, ou seja, pela falta de vasos sanguíneos. A regeneração ela se dá pela atividade do pericôndrio. Então, quando acontece uma lesão em nível de tecido cartilaginoso, onde há degradação da matriz extracelular, o que vai acontecer? O pericôndrio ele invade este local, onde vocês teriam uma lesão, e a partir do processo de diferenciação de células do pericôndrio, há a formação de novos condrócitos e o fechamento da lesão. Porém, se a lesão ela for muito grande, não acontece a formação total de tecido cartilaginoso e fica ao centro, no local maior da lesão, uma cicatriz de tecido conjuntivo. Então, forma-se ali naquele local um tecido conjuntivo denso. Segundo tipo de cartilagem, cartilagem elástica. Por que ela é classificada dessa forma? Porque na matriz extracelular, que é o componente predominante do tecido cartilaginoso, há um predomínio muito grande de fibras elásticas. Aonde ela vai ser encontrada? No pavilhão auditivo, no conduto auditivo externo, na tuba auditiva, na epiglote e na cartilagem da laringe. Também é encontrado em alguns ligamentos. Vocês podem na prática fazer a diferenciação entre a rigidez dessas duas cartilagens, apertando o nariz de vocês, onde vocês têm um tecido cartilaginoso hialino formando a parede das fossas nasais, e pegando a orelha de vocês, porque maior parte da orelha vai ser formada por um tecido cartilaginoso elástico. Então, notem que ao toque, vocês têm uma elasticidade maior na cartilagem da orelha, dada pela grande quantidade de fibras elásticas. Ela é muito semelhante à cartilagem hialina, porém, além das fibrilas de colágeno do tipo 2, vocês vão ter uma grande quantidade de fibras elásticas. Isso faz com que a matriz extracelular ela seja mais flexível, mais elástica. Apresenta pericôndrio mais externamente, e a elastina ela vai conferir uma coloração mais amarelada a essa cartilagem vista a olho nu. Ela pode estar presente isoladamente ou formando uma peça cartilaginosa junto com a cartilagem hialina em alguns pontos. Possui pericôndrio e cresce principalmente por aposição em adultos, da mesma forma como estudamos. Então, aqui na imagem, à esquerda, o pericôndrio mais externamente, ao centro, a matriz cartilaginosa com os condrócitos em suas lacunas, os grupos isógenos, a matriz territorial e aqui a indicação das fibras elásticas em grande quantidade. Então, formando todo o pavilhão auditivo, quase, nós temos a cartilagem elástica. Para a visualização das fibras elásticas, nós precisamos de uma técnica especial de coloração, é o que vocês estão visualizando aqui, essas partes mais escuras na matriz cartilaginosa indicam a presença das fibras elásticas. Nessa imagem, vocês visualizam aqui o pericôndrio mais externo, rico em fibras colágenas. Aqui o processo de diferenciação dos condrócitos acontecendo a partir de condroblastos. Os condrócitos ao centro aqui já formados, dentro das suas lacunas, com a matriz cartilaginosa ao redor. Foi utilizada uma técnica de coloração para as fibras elásticas que aparecem mais escuras. Então, há um predomínio de fibras elásticas nessa cartilagem. Então, aqui também uma técnica de coloração para a visualização das fibras elásticas. Pericôndrio mais externamente. Os condroblastos aqui no pericôndrio, parte mais interna do pericôndrio. E aqui a utilização de uma técnica de coloração para corar as fibras elásticas presentes na matriz cartilaginosa. Na epiglote, da mesma forma, as lacunas dos condrócitos com as fibras elásticas presentes em grande quantidade na matriz cartilaginosa. Por isso, vocês têm este tecido cartilaginoso classificado como sendo elástico.
E, finalmente, o terceiro tipo de cartilagem é a cartilagem fibrosa. Tá? Aonde ela vai ser encontrada? Ela é encontrada formando os discos intervertebrais. Os discos intervertebrais são estruturas que ligam as vértebras umas às outras. Aqui vocês têm à esquerda, ó, a localização dos discos intervertebrais. Também em alguns pontos que tendões se inserem aos ossos e também na sínfise pubiana. Então, são os locais onde nós encontramos a cartilagem fibrosa. É aquela cartilagem que nós vamos encontrar em menor quantidade no corpo. Ela é classificada dessa forma porque ela tem características intermediárias entre o tecido conjuntivo denso e a cartilagem hialina. Nas lâminas histológicas, quando vocês visualizarem essa cartilagem, tá, vai ser como se fosse um tecido conjuntivo denso, onde as fibras elas são organizadas paralelamente, só que ao invés de visualizarem fibroblastos, vocês visualizam condrócitos em suas lacunas. Então, justamente por isso ela se confunde muitas vezes com tecido conjuntivo denso. Ela não possui pericôndrio, né? Então, e aí vocês vão perguntar, como é que acontece a nutrição dessa cartilagem? Acontece que em vários pontos vocês vão ter zonas de cartilagem fibrosa, sem vasos sanguíneos, e do ladinho vocês têm um tecido conjuntivo denso, com a presença de vasos sanguíneos, e aí a nutrição ocorre por difusão a partir desse tecido conjuntivo denso. Vocês vão visualizar, obviamente, a matriz bem mais acidófila, pela grande quantidade de fibras colágenas, e os condrócitos organizados em fileiras alongadas. Muito pouca quantidade de substância fundamental, limitada basicamente ao redor dos condrócitos, dentro das suas lacunas. As fibras colágenas elas são do tipo 1 e formam feixes que seguem uma orientação em paralelo, normalmente, entre os condrócitos. Essa orientação é influenciada pelas forças que atuam sobre a cartilagem fibrosa. Então, aqui na lâmina histológica, notem à esquerda de vocês a característica da cartilagem fibrosa. Notem, é como se fosse um tecido conjuntivo denso. Então, vocês visualizam os condrócitos em suas lacunas, com uma grande quantidade de fibras colágenas ao redor. É o componente predominante desse tecido cartilaginoso. Então, os condrócitos eles são visualizados e notem aquilo que eu comentei com vocês. Vocês têm zonas de cartilagem fibrosa e zonas de tecido conjuntivo denso, onde aparecem fibroblastos aqui, ó. E a partir deste tecido conjuntivo denso ocorre a nutrição dos condrócitos que estão ao redor. Normalmente, à direita aqui, ó, vocês podem ver os condrócitos localizados em lacunas, em fileiras. E aí o processo de síntese das fibras colágenas que aparecem ao redor, ele vai ser organizado. Então aqui no desenho fica fácil entender os condrócitos, aquela parte líquida da matriz extracelular, ou seja, a parte onde vocês têm as proteoglicanas e as glicosaminoglicanas, ela fica restrita ao redor dos condrócitos. E o material que vai predominar nesse tipo de cartilagem é a fibra colágena, como vocês podem ver aqui do ladinho. Condrócitos nas suas lacunas, enfileirados, e as fibras colágenas em grande quantidade. Então, um ponto aqui em que um tendão se insere ao osso, neste ponto que o tendão, visto aqui à esquerda, aqui vocês já têm o osso, e aqui vocês têm o local de inserção onde existe a cartilagem fibrosa, vista num maior aumento, né? Condrócitos nas suas lacunas, com uma grande quantidade de fibras colágenas ao redor. É um tecido extremamente resistente. E, finalmente, interessante esse slide para ressaltar para vocês o local onde se encontram os diferentes tipos de cartilagens no corpo humano. Em azul, a cartilagem hialina, né? No local onde nós temos as articulações, extremidade ventral das costelas e parede das fossas nasais, né? Também associada ao trato respiratório, formando as cartilagens da laringe. Na epiglote vocês também têm cartilagem e os anéis cartilaginosos da traqueia, também encontrada em brônquios, dentro dos pulmões. Em verde, a cartilagem elástica na orelha
em alguns ligamentos, e a cartilagem fibrosa formando os discos intervertebrais e a sínfise pubiana principalmente. Com relação ao tecido cartilaginoso, era isso que tínhamos para ver.